E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Cavalcante e hoje vou falar sobre a questão 172 Enem 2019 Prova Amarela. Toda sexta-feira eu posto lá no meu canal a correção de alguma questão do Enem. Então se você quiser participar disso, vai lá no meu canal, se inscreva, ativa notificações que eu te aviso. Bora lá comigo? Bom, gente, eu vou começar essa questão analisando essas três informações que ele me passa, que é a média, a mediana e a moda. Quando eu falo em média, mediana e moda, eu falo na estatística descritiva. Essas três medidas são as chamadas medidas de tendência central ou medidas de posição. Elas me trazem características sobre o meu rol de dados ou sobre as minhas informações que eu tenho na minha pesquisa. Então, aqui nesse exercício, ele fala sobre uma quantidade de alunos que foram divididos em dois grupos e ele me traz uma média igual a 1,65 de altura desses alunos. Quando eu falo em média igual a 1,65 de um grupo de alunos, eu estou analisando o seguinte: eu sei que existem alunos mais altos que 1,65, alunos mais baixos que 1,65, mas na hora que eu somo todas essas alturas e divido pela quantidade de alunos, me dá 1,65, me dá a média. Então é uma medida de referência que eu tenho sobre os meus dados, mas ainda ela não me traz muitas informações. Então quando eu falo que a moda é 1,70, eu posso garantir que a altura que mais se repete nesse conjunto de dados é 1,70. E quando eu falo em mediana, eu estou falando de uma medida que divide os meus dados em 50%. Ou seja, ela é uma medida central, que acima dela eu tenho 50% das minhas informações e abaixo dela eu tenho os outros 50% das informações, tá? Então essas três medidas juntas me dão uma ideia dos meus dados, uma ideia de como se comportam os meus dados, tá? Vamos analisar mais algumas outras coisas, olha só. Eu percebi aqui que ele fala que uma turma escolar, um grupo joga basquete, enquanto outro grupo joga futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos, tá aqui, da classe, e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol, tá aqui, ó. Legal, uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Então eu vou colocar aqui, só para a gente perceber como é que funciona, já que eu não tenho a quantidade de alunos, né? Vou falar o seguinte, olha, no futebol, se eu tenho X alunos no futebol, no basquete eu tenho X mais 1 alunos. Com isso eu consigo constatar o seguinte, olha só. Se eu juntar quem joga futebol com o pessoal que joga basquete, me dá o 2x mais 1. Isso daqui é uma lei que representa os números ímpares. Tá aqui, ó, ímpares. Por que representa? Porque todo número inteiro que eu substituir no lugar de x, eu faço as contas e me dá um número ímpar. Então ele gera os números ímpares. Professor, mas eu tenho uma outra maneira de saber que eu tenho uma quantidade ímpar de alunos? Tem. Se eu tenho, por exemplo, 10 alunos que jogam futebol, eu tenho certeza que 11 alunos jogam basquete. É sempre um a mais. E o total de alunos me dá 21, que é um número ímpar. Se eu tenho 9 alunos que jogam futebol, eu tenho certeza que eu tenho 9 mais 1, 10 alunos que jogam basquete. E se eu juntar os dois, me dá 19 alunos que jogam futebol e basquete. Então, isso também me dá a ideia que eu tenho uma quantidade ímpar de alunos pesquisados nesse problema, tá? Vamos lá. Gente, olha só, se está gostando da aula, não se esqueça de ir lá no meu canal, Atacando a Matemática, se inscreve lá, tá bom? Vamos lá, olha só. Aqui ele me fala em algum momento, olha só, os alunos PF, PJF e M medem respectivamente 1,65, 1,67, 1,66, 1,67 e 1,68, né? E ele quer saber quem joga futebol e quem joga basquete. E aí eu trago essa informação aqui, ó, que eu acho que é a principal. Tá aqui, ó, a mediana. Você lembra que eu falei que a mediana, se eu tenho 1,67 de altura, ela divide os meus dados em 50% acima dela e 50% abaixo dela, né? Então, se eu tenho uma quantidade ímpar de informações, então eu tenho certeza que eu tenho para cá 50% dos meus alunos e para cá 50% dos meus alunos. Mas, professor, veja bem,
Acima de 1,67 são 50% dos alunos mais altos. Então eu tenho certeza, vou até trocar de cor aqui, que quem tá para cá joga basquete. E abaixo de 1,67 são os alunos mais baixos. Eu tenho certeza que para cá eu tenho alunos que jogam futebol. Tá aqui. Vou colocar futebol para cá. Futebol. Tá aqui. Então isso já me traz uma referência de quais são os alunos que jogam basquete e quais são os alunos que jogam futebol. Só que tem um detalhe. Quem joga basquete são os 50% mais um. Então eu posso constatar que quem joga basquete são os 50% acima de 1,67, mais quem tem altura de 1,67. Então todos esses jogam basquete. Isso eu tenho certeza. Por quê? Porque se 1,67 é a minha mediana, e ela divide os meus dados em 50% acima dela e 50% abaixo dela, e como eu sei que basquete joga 50% mais um, eu tenho certeza que quem tem altura acima de 1,67 joga basquete, mais quem tem 1,67, que aí dá 1 mais 1. Tudo bem? Na hora que eu venho analisar os meus dados aqui, a minha pergunta, bom, eu tenho um cara aqui que mede 1,67. Então esse cara aqui, ele joga basquete. Quem mede 1,68 também joga basquete. E quem está abaixo de 1,67 joga futebol. Então, esse cara joga futebol, esse cara futebol, basquete, basquete, respectivamente. Tudo bem? E como ele pergunta respectivamente o P, J, F e M, eu tenho certeza que é a alternativa C. C de casa. Tá bom, galera? Questão não é difícil, questão fácil, mas precisa ter a noção de estatística descritiva, onde ele me dá a informação de medidas de tendência central, média, moda e mediana. Tem muito mais para falar sobre estatística descritiva. É isso aí, gente. Se você gostou, vai lá no meu canal, se inscreva, ativa notificações e não se esqueça, toda sexta-feira eu faço o Atacando o Enem. Eu sempre coloco a resolução de alguma questão do Enem lá no meu canal, Atacando a Matemática. Até a próxima aula.